a gente agradeceu o Danilo pelo elogio lá atrás, né? Porque depois que as coisas começam, é diferente, né? Se você ter convicção, falar antes das coisas acontecerem, é difícil. E você fazer elogios também é meio difícil, né? Então, agradecer ao Danilo. Sobre o Wesley, cara, o Wesley jogou quase 30% de todos os nossos jogos, desses 13 jogos. Ele foi titular em 4 jogos com esse agora, né, da Copa Verde. 4 jogos como titular. Então, assim, é uma análise que é feita não só no dia a dia, uma análise que é feita nos jogos também. E sobre as características do Wesley, é que por vezes a gente vê ele, né, um jogador que não tem muita estatura, e a gente acha que ele é aquele cara de velocidade e drible, tipo um Soteldo, por exemplo, característica. Ele não é esse jogador. Ele não é o Elitinho. Ele não é um cara de drible, velocidade, de arrasta, não. Apesar... Não, ele é um jogador que tem habilidade, ele tem uma boa técnica, ele tem uma boa bola parada. Mas ele não é esse cara de beirada de velocidade e drible, sabe? Eu pensava que... Não é. O dia a dia mostra... Não, exatamente. Então, assim... A gente tem usado ele um pouco mais no meio espaço, que dá um pouco mais de liberdade para ele jogar um pouco mais solto, próximo. Mas ele pode fazer um beirada também, como assim, o Scarpa, por exemplo. Sim. O Scarpa joga pelo lado, mas é um meio atacante, ele não é um beirada. Né? Você pode usá-lo sem ser um cara pelo lado, mas sem ter a característica de drible. A gente está falando só de característica, não está falando que o Robert assim também, né? O Shailon, por exemplo. O Shailon eu usei de lateral esquerdo, eu usei de volante, eu usei de médio. Já jogou de lateral direito? Já jogou de extremo, já jogou de lateral direito no Goiás lá atrás. Então, assim, o Shailon, esse cara, ele tem velocidade de drible? Shailon? Não. Mas tem uma técnica apurada. Pronto, entendeu? O Wesley é esse cara. Ele é um cara mais técnico, habilidoso do que de velocidade de drible. Agora, se você perguntar o que é melhor, depende do que você quer pro lado do campo. Né? De repente, a gente enxerga um Wellington, por exemplo, que é um jogador diferente. O Jajá que chegou, que é esse jogador de velocidade, drible. Esse é muito bom. Então, assim, é característica diferente. Eu não estou falando aqui quem é melhor, quem é pior, mas que é característica diferente. Então, de repente, a gente vê uma situação que não é. Entendeu? Não é que o cara não seja bom, mas é o cara que não tem essa característica que, de repente, a gente estava... Algumas pessoas estão enxergando, como o próprio Danilo, o cara que teve lá, estava vendo e, de repente, ele não é esse cara. Eu pensava. Né? Que eu pensava que ele aberto, não é. Poderia... E os números mostram que ele tem um pouco mais de dificuldade de velocidade do que os demais de força, mas tem qualidade. E isso não quer dizer que ele não vai jogar. Como a gente falou do Shailon, acho que é uma boa analogia o Shailon. Entendeu? É um cara que pode jogar em outras posições, mas não é esse cara de velocidade, mas que é importante. Que é um cara que foi extremamente importante para mim no ano passado, que é um jogador com certeza valorizado e pode fazer outras funções, mas não é um cara de velocidade de drible. Acho que eu me fiz entender as características do Wesley. E sobre ele jogar ou não, com certeza ele tem as mesmas condições do que os demais. Ele foi testado já 4 vezes em jogos como titular. A gente acompanha o dia a dia. E assim, se a gente entender que ele pode começar como ele já foi titular 4 vezes, né, em 13 jogos, é bastante coisa. Então, assim, ele teve oportunidade. É mais que um terço, né, dos jogos. Então. E fora os outros jogos que ele entrou, né? Que ele entrou. Então, assim, ele participou bastante. Quem está na frente para você nesse momento no elenco? Edson Carioca ou Wesley Garcia? É de características totalmente diferentes. Sim, mas eu falo assim. Não tem são setores. Não tem na frente. Não é setor porque um é de força e velocidade, o outro não é. Entendeu? O jogador totalmente diferente de característica. Não tem como um estar na frente do outro. Duelo,